Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos começando aqui mais uma edição do nosso Ponto de Vista, sempre com você ao vivo neste horário da 1h30 da tarde, horário do almoço e da tradição da discussão política e, claro, dos debates em cima dos temas importantes da pauta regional, né, dos assuntos das cidades aqui da Baixada Santista e, claro, sempre discutindo e aprofundando com você os assuntos de interesse nacional também. Lembrando que de segunda a sexta, você confere sempre aqui na Santa Cecília TV a nossa reprise, a partir das 20 horas, 8 da noite. Uma série de assuntos importantes, a área econômica aí em nova turbulência, né? A nota do Brasil rebaixada mais uma vez por uma das agências de risco internacionais. Temos aí essa novela que parece interminável, vai virar o fim de semana e começar de novo na segunda-feira, com relação a Cristiane Brasil, a ministra do Trabalho, não é, que é sem nunca ter sido, e que, curiosamente, cada dia que passa, né, a vida dela vai sendo mais devassada. Agora descobriram um perfil nela, nas redes sociais, né, uma página de namoro, uma coisa assim. E ela se coloca como uma moça de 30 anos de idade lá, né, com um coraçãozinho, enfim, com uma foto de outra ao lado, enfim. Na verdade tem 44. Veja lá, hein, o perfil, o jeitão da ministra indicada aí pelo presidente Michel Temer. Uma série de assuntos para a gente discutir e debater aqui no Ponto de Vista, que já conta com a presença sempre importante do cientista político Rafael Moreira. Tudo bem, né, Rafael? Prazer revê-lo. A primeira participação sua em 2018, nessa nossa primeira semana de programas ao vivo. Tudo bem? Boa tarde, Boturão. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. É um prazer, mais uma vez, estar aqui contribuindo um pouco com a perspectiva da ciência política sobre a atual conjuntura política e econômica. E, sendo minha primeira participação nesse ano, aproveito para desejar a todas e todos um feliz ano novo e que 2018, nesse ano de eleições, a gente tenha muita paciência para levar um debate democrático às pessoas, sempre informando elas sobre tudo que está acontecendo com uma perspectiva crítica, né, para que a gente não simplesmente engula, né, tudo que está sendo jogado aí, enfim, para a gente por meio das notícias e que a gente saiba refletir sobre elas, né. Então, agradeço mais uma vez o convite. A gente que agradece, um bom 2018 também ao nosso Rafael Moreira. Lá na ponta, o Marco Santana, sempre atento aí conosco, as redes sociais, as transmissões aqui do Ponto de Vista e a participação de você que está sempre acompanhando aqui o que discutimos e o que debatemos na nossa mesa branca aqui de todos os dias. Tudo bem, Bahia, né, Santana? Tudo bem. Doutor, vou fazer uma pergunta para você. Você gostaria de passar o Réveillon em Fernando de Noronha? A custo praticamente zero, então você tem uma maravilha, eu adoraria. Então, é que você não é um privilegiado como a Cristiane Brasil, que passou o Réveillon às custas do contribuinte, porque passou numa base das Forças Armadas, da Força Aérea Brasileira em Fernando de Noronha. Ela, apesar de ter reembolsado a sua estada e das suas amigas que participaram do Convescote, né, do feriado lá, ainda assim foi preços módicos, né? E ela, para isso, ela utilizou o seu prestígio, o prestígio do seu pai. Não sei se a diária foi de R$50 ou qualquer coisa assim, né? Então, um negócio de pai para filho, né? E quem acabou pagando a conta, logicamente, foi o contribuinte brasileiro. Eu cumprimento você que nos acompanha ao vivo, do ponto de vista, convido você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. Lembro também que o Ponto de Vista pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. E você que nos acompanha a reprise, uma boa noite. Muito bem. A novela parece que é interminável, né, Rafael? Cristiane Brasil, e cada dia que passa, a situação dela vai ficando mais vexatória, né? Porque vai sendo escrafunchada aí a vida dela. Agora descobriram e divulgaram, está no UOL, né, se você quiser acessar aí, a página dela aí nesse site de namoros aí, nas redes sociais, enfim, ela engana a idade, mente a idade, Cristiane 30, ela tem 44 anos, até coisas aí realmente. É uma figura curiosa, viu? Não sei se ela é casada, não, casada acho que ela não é. Não sei se já foi casada, não sei se tem filhos, não sei se não tem filhos, não sei se gosta de outro
outro tipo de relacionamento, enfim, é uma figura curiosa e as particularidades dela vão sendo devassadas por conta dessa novela infame que nós estamos acompanhando. Bom, acho que, em primeiro lugar, sobre a questão do site de namoro dela, etc., eu prefiro me ausentar um pouco desse tipo de discussão, porque quando surge esse tipo de questionamento sobre a idade dela, até muitas vezes sobre a sexualidade de alguns políticos e tal, eu prefiro um pouco me eximir sempre pensando, será que esse tipo de questionamento seria também feito se ela fosse um homem, nessa posição e tal? Então eu prefiro um pouco mais comentar sobre a questão da nomeação política e tudo que envolve ela e todas as críticas que a gente de fato pode fazer quanto à nomeação dela, Eu acho que a primeira questão que vem à tona, que foi a primeira marca ali da nomeação dela por parte do governo Temer, foi o fato dela ter aí nas costas denúncias de que não cumpria os direitos trabalhistas daqueles motoristas que ela havia contratado, tal. Isso é muito a marca do governo Temer, de indicar pessoas ali que não estão nem aí, para prestar conta à sua população, que descumprem as próprias leis. Ela já vislumbrava a reforma trabalhista, sabia que não ia precisar, sabia que não ia ter que prestar contas nem nada, enfim. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente pode criticar ela, E aí a gente pode fazer um desdobramento que o fato do governo Temer nomear uma pessoa como ela, que tem todo esse perfil que a gente pode e deve criticar sobre o seu passado em relação a direitos trabalhistas e tal, foi uma aposta do governo Temer, de que nomeando alguém do PTB, um partido que tinha sido muito fiel, ao governo Temer, não acatando as denúncias que haviam sido feitas contra ele por parte do ex-procurador-geral da República, o governo Temer apostava que, colocando alguém tão fiel assim quanto ela e quanto alguém do PTB, isso serviria lá na frente, para esse ano de 2018, para uma possível aprovação da reforma da Previdência, Eu, sinceramente, acho que foi uma aposta muito arriscada, além de todas as críticas que a gente deve fazer à nomeação dela, eu acho que é uma aposta bastante arriscada, acho muito difícil uma reforma da Previdência passar num ano eleitoral como 2018, Para além disso, surgem aí uma série de críticas que a gente pode fazer ao governo Temer como um todo, Como é que pode um governo desse virar notícia até durante um período de recesso quanto à nomeação de um ministro, Isso mostra que é a marca desse governo, que se vê envolto, que toda a sua alta cúpula se vê envolta em escândalos de corrupção a cada mês, denúncias que surgem na imprensa, áudios, e aí quando surge alguma nomeação como essa, rapidamente já se descobre alguma coisa ali que a pessoa tem de podre na sua história, enfim. Acho que isso é muito uma marca ali do governo Temer, Em relação agora ao que o Marco colocou, sobre o fato de ela passar um ano novo, assim, em Fernando de Noronha, isso serve muito para a gente pensar e fazer uma crítica que se estende à maioria da classe política, Eu sempre tomo cuidado com generalizações, Não estou fazendo uma crítica à classe política como um todo, mas à maioria da classe política, A gente tem uma classe política no Brasil, essa parte da classe política, confusão que se do público comporta, com o privado. Sim, exato, Que primeiro se confunde o que é público, o que é privado. Segundo, vive de uma maneira totalmente descolada da realidade em que vive a maior parte da população brasileira. São pessoas que legislam, por exemplo, legislam sobre transporte público, mas nunca se locomoveram por ônibus na vida. Então, quem são essas pessoas para decidir qual que é o melhor modelo de gestão de um transporte público numa grande cidade? E, ou seja, vivem completamente descoladas de como vive a maior parte da população brasileira, como se fosse uma casta, na verdade. Esse é um termo que pegou muito fortemente na Espanha, alguns anos atrás, a ascensão do Podemos, esse novo partido que tem crescido lá nas eleições, se deu muito por conta disso, essa crítica que a sociedade espanhola fazia à sua classe política se comportar, a uma parte da classe política espanhola se comportar como casta, e esse é um termo que, infelizmente, também se aplica muito bem ao caso brasileiro, A gente também tem aqui uma classe política que se comporta de maneira totalmente apartada, É uma classe política que, para fazer uma piada, que sempre rouba, mas se desloca pelas cidades com carros blindados, com medo de serem roubados, Sim, vive ali de carro blindado, mas sangue latino é complicado. Eu estendo essa sua crítica aí, não só à classe política, mas à elite da burocracia brasileira e todos os seus poderes, Não só o executivo e o legislativo, mas também o poder judiciário. Porque os integrantes do poder judiciário, eles não admitem viajar, por exemplo, em que pese a gente questionar a necessidade de viajarem, mas eles não admitem que viajar em avião que não seja em classe executiva. Sim. E quem acaba pagando a conta é o contribuinte brasileiro. E, sem falar dos inúmeros auxílios
auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio livro, e aí por aí vai. Quer dizer, é uma casta de pessoas que se imaginam muito superiores aos pobres mortais brasileiros e defendem com unhas e dentes os privilégios. Por exemplo, nós vamos falar da reforma da Previdência, por exemplo, essa casta de privilegiados do Poder Judiciário não vão ser incluídos na reforma da Previdência. Quer dizer, o pobre mortal, o brasileiro, né, a boa parte, em grande maioria, são miseráveis, literalmente, que é uma palavra forte, mas que se aplica à grande maioria dos brasileiros que conseguem se aposentar, esses sim vão acabar pagando a conta dessa tal reforma da Previdência, assim como estão pagando a conta na reforma trabalhista. Agora, pegando um gancho aí, essa questão da confusão do público com o privado não é uma coisa nova, já se discute isso há muito tempo, enfim, né? O cidadão se elege para algum cargo normalmente, mais comum acontecer isso no executivo, mas no legislativo também acontece diariamente, né? A gente percebe isso com mais facilidade, talvez no executivo. Agora, a deputada passar uma virada de ano em Fernando de Noronha, numa base da Força Aérea Brasileira, ela tem que requisitar, não é isso? Exatamente. Oficialmente, não é? Sim. E aí, ou ela tem direito? Será que um deputado tem direito de... Eu não tenho essa informação também, fiquei em dúvida. Não, ela requisita... Acho que não teria direito, porque senão iam todos não digo, mas uma boa parte dos congressistas... Ia faltar Réveillon para tanto deputado querendo passar lá, né? Então eu não sei como é que ela conseguiu essa boquinha aí, mas ela foi curtir um Réveillon que qualquer ser humano gastaria aí, sei lá, mais de 20 mil reais, né, provavelmente, para passar uma virada de ano em Fernando de Noronha, que é um passeio caríssimo, né, no Brasil, até pelo que a ilha oferece, né, aos visitantes. E ela foi numa boa, gastou aí uma diariazinha michuruca, pichuré, 50, 40, levou 60 as amigas. reais. Levou as amigas, um grupo de amigas. Né? Mas aí assim... É uma coisa realmente fantástica. Eu fico pensando assim, acho que a gente não sabe, a gente não tem certeza quanto ao fato dela ter direito ou não, né? Mas independente de ela conseguir essa boquinha ou não, eu fico imaginando que ela não teria dificuldade para conseguir isso, por quê, né? A nossa classe política e também a nossa elite judiciária, também como o Marco colocou aqui, tem relações muito próximas com a nossa elite econômica, né? A gente lembra a morte do Thierry Zavascki, né? Um acidente de avião, ele estava ao lado ali de empresário, né? E tal, etc. Então, é uma classe ali que é muito próxima uma à outra, né? Essa elite judiciária que a gente tem, essa elite econômica e uma parte da nossa classe política. Então eu fico imaginando que mesmo se ela não conseguisse, né, se ela não tivesse esse direito ou não, ela facilmente conseguiria isso, chegar em Fernando de Noronha, se assim fosse o desejo dela. Agora, acho que tem outra questão que é importante a gente levantar aqui também, né? A gente sempre faz essa crítica, né, de que uma parte da classe política vive assim, dessa maneira, né, descolada da realidade em que vive a população brasileira de fato. Agora, tem uma questão que tem que ser feita também para a população, né? Você votaria em alguém que pega ônibus assim como você, todos os dias, né? Alguém que se desloca de transporte público, alguém que está ali lado a lado com você, passando as mesmas dificuldades que você passa, né? Você levaria em conta isso na hora de votar? Você levaria em conta, por exemplo, a localização geográfica que aquela pessoa mora na hora de votar? Né? Você, por exemplo, morador de periferia. Você votaria em alguém que mora ali lado a lado com você, que seja talvez a pessoa que tem a maior capacidade de representar aquilo que você também anseia, né? Isso é uma questão que eu sempre coloco assim, para o eleitorado. A gente tem que fazer essa crítica, sim, à nossa classe política e não se eximir a isso, mas a gente também tem que fazer questionamentos ao eleitorado, assim, para que comece a levar esse tipo de consideração em conta, né? Porque senão a gente fica sempre naquela coisa, né? Olha, o ministro na Dinamarca foi de bicicleta para o trabalho, olha que bacana, né? Que você faria o mesmo? Você votaria em alguém que também faz isso, assim, todos os dias, né? Indo de bicicleta para o trabalho? Enfim, fica o questionamento. Muito bem. Eu já anuncio aqui com prazer o Adalto Corrêa, professor Adalto, economista, e mais uma vez participando com a gente, colaborando conosco aqui no Ponto de Vista. Primeira participação de 2018 também do Adalto. A gente agradece. Tudo bem, né, professor? Prazer revê-lo. Prazer. Obrigado aí. Desculpa o atraso e um bom ano para todos. Vamos começar os debates do ano, né? É verdade. Estamos aqui falando sobre essa novela xarope aí da nomeação da deputada Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson, né, que não acaba nunca. Não sei se tem algum questionamento sobre isso aí, Santana? Não, é outro assunto também muito quente, em relação ao candidato Bolsonaro. O Uriel Uma Vilas entrevista Boas, bomba hoje na Folha. O Uriel Vilas Boas participa com a gente. Ele gostaria de saber como deve ser encarada a atitude do Jair Bolsonaro, tentando justificar o uso inadequado de verbas de gabinete.
afirma que pagou até despesas de programas amorosos. E como classificaram o PTBis, que tem uma deputada envolvida nesse rolo da ministra? Como que a gente vai classificar o Adalto, a atitude do Bolsonaro? Uma atitude igual a dos outros, né? Os outros usam também, ele também está se mostrando absolutamente igual, não é? A grande maioria que faz até coisas piores, né? Eu não vi eu ainda não li a matéria, mas eu estava a caminho de São Paulo e estavam lendo trechos para mim, né, no carro. E é uma piada de mau gosto, mas me surpreende porque, assim, eu não acredito que ele sobreviva muito tempo, não pode dar muito tempo para ele, nem muito espaço, né, que ele vai acabar se enrolando, é natural. Agora, não só a questão de recursos para atividades pessoais, né, sexuais, mas também a questão de sonegação de imposto de renda ou de impostos, enfim, um discurso muito ruim para quem se pretende líder, né? Nós estamos precisando de uma liderança. Gerente nós já tivemos muitos, estamos precisando de uma liderança e a liderança precisa dar o exemplo. Eu peguei aqui a conversa pela metade, mas outro dia eu estava numa reunião numa empresa e fiquei surpreendido, né? Vou falar de reação ou o exemplo vem de cima. Vocês estavam falando, mas será que alguém iria de bicicleta? Então, e aí a pessoa falou assim para mim que ele presenciou a redução de custo de uma empresa. Falou assim, papel higiênico. Falou assim, papel higiênico, qualidade tal. Falou assim, olha, mas as duas empresas conversando. Falou assim, mas essa qualidade põe para todo mundo? Falou assim, não, na ala da diretoria você põe um papelzinho melhor. Eu falei assim, poxa, quer tomar uma decisão dessa de redução de custo, de austeridade, que eu defendo todas, tem que ser para todo mundo. Claro. Não é? O exemplo vem de cima. Não tem dúvida nenhuma com relação a isso. E ainda essa matéria do Bolsonaro também, né, Rafael? Fala sobre uma assessora, né? Uma assessora parlamentar, que ganha não sei quanto por mês, né? Mas que mora em Angra dos Reis, numa cidade próxima ali, Angra dos Reis, onde o Bolsonaro tem a sua casa de praia, não é isso? Eu não sei qual é o nome da cidade, me foge agora, 10, 12 quilômetros ali já no litoral do Rio de Janeiro, ali Paraty, Angra dos Reis, enfim, são cidades muito próximas, né? Um litoral maravilhoso, espetacular, talvez seja uma das faixas litorâneas mais bonitas, né, que a gente tem no planeta, talvez esteja entre as 5 mais bonitas ali, porque são 300 e poucas ilhas. Quem já teve a oportunidade de passear de barco por ali, eu já tive essa oportunidade, olha, é um negócio espetacular, né? Ele tem uma casa por ali, não é? Não sei se é grande, se é pequena, mas a moça que vende coco ali, vende açaí, é assessora parlamentar. Não sei qual é o salário, talvez a matéria tenha divulgado o valor desse salário, mas é evidente que ela não faz jus, né? Porque ela não vai ao Congresso atuar, nem participa do gabinete do deputado, né? Sobre essa questão que o Liel coloca, eu concordo bastante com o Boturão, assim, né? Uma parte do eleitorado imagina que Bolsonaro entrou na vida política muito recentemente, né? Porque foi apenas muito recentemente que ele começa a ganhar as manchetes, né? Recentemente, digo, alguns anos para cá, né? Mas ele já vem aí numa trajetória longa na política, longa mesmo, de mais de 3 décadas. E nessas mais de 3 décadas, ele não foi nada diferente do que é essa maioria da nossa classe política, né? Ele, durante uma maior parte da sua vida, ele fez parte do PP, Partido Progressista, que é o partido que tem Maluf como uma das suas principais figuras de frente, o partido que é o partido que mais tem pessoas envolvidas na Lava Jato atualmente, é um partido que sempre esteve envolvido em escândalos de corrupção, sempre, e ele nunca fez qualquer tipo de crítica. E, para além disso, foi um partido que sempre teve na base aliada do governo Lula, né? Isso é importante deixar claro, né? Todo esse antipetismo que ele tenta canalizar no momento eleitoral, nunca passou pela cabeça dele enquanto o governo Lula estava ali super bem nas pesquisas, né? Muito bem avaliado, com desempenho muito bom economicamente. Durante todo aquele período, ele teve ali atrelado à base aliada do governo Lula, se beneficiando disso de alguma maneira, né? Então, é importante deixar esse tipo de questão colocada por eleitorado, sobretudo por eleitorado que defende ele com unhas e dentes, né? De investigar. Um discurso asqueroso. Sim, de investigar um pouco. Sim, exato. O voto do impeachment contra a Dilma, lembrando lá
Coronel Brilhante Ustra, etc. Assim, é importante o eleitorado conhecer. Foi um torturador. Durante a ditadura. Sim, é importante o eleitorado conhecer, não só o eleitorado que apoia ele, mas também o eleitorado que apoia ele, né? Conhecer o passado dele, né? Para 5 anos para trás, né? Saber tudo que ele fez, né? Saber quantos projetos de lei ele apresentou, quantos projetos de lei ele aprovou, o que ele fez, né? Quais os discursos que ele teve, né? Presença e assiduidade dele nas sessões da Câmara, enfim, saber o que ele fez aí de fato na vida política dele, que credencia ele para tanta gente aí como um salvador da pátria, né? Aquele que vai, na verdade, colocar o Brasil nos eixos, sei lá, esse tipo de coisa que ele tenta falar, mas que a gente sabe que está muito distante da realidade. O nosso Paulo de la Rosa matou essa charada aqui bem ano passado, né? Ele pegou essa onda do prende e arrebente, ou prenda e arrebenta, né? E em cima dessa onda ele surfou. E está surfando até o presente momento, enquanto ele não cair da prancha e se afogar, né? Vamos lembrar que o Collor pegou uma onda do Caçador de Marajá. Que foi uma grande mentira. Diga, Boturão, mas eu quero defender intransigentemente a candidatura do Bolsonaro, quer dizer, o direito dele se apresentar ao eleitor brasileiro. Isso é bom. E também defendo também que as pessoas se informem realmente de quem se trata. Porque aqueles que ainda assim insistirem em votarem nele, apesar de todas as informações que uma campanha eleitoral vai trazer, como já está começando a trazer, né? Essa evolução patrimonial dele é um negócio muito gritante. Como é que uma pessoa vai comprar uma casa que depois de reformada pagou menos do que a pessoa que adquiriu a casa, né? Quer dizer, que deságio é esse daí? Então, eu acho que vai ser essa eleição vai ser muito didática e até para você, daqui a um tempo, encontrar a pessoa assim, olha, em 2018 você votou no Bolsonaro, hein? Colocou adesivo no carro do Bolsonaro, hein? Olha, eu sei criticava a corrupção. Eu sei como é que você eu sei que você defende, misoginia, preconceito, arbitrariedade, tortura, na reunião familiar vai acontecer muito isso. Tio, você votou no Bolsonaro em 2018, hein? Se liga. Então, acho que vai ser muito didática essa eleição. Vamos para o nosso intervalo, já voltamos para falar bastante sobre a parte econômica também, né? O rebaixamento da nota do Brasil, essa inflação, abaixo da meta. Quero ver como é que o Adalto pode explicar isso para a gente aqui, o que ele está vislumbrando para este ano de 18. Já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Aí, Gastão! Tomando o seu banho, cantando no chuveiro. Não economiza água, vai gastando o dia inteiro. Na piscina ou no banheiro, com a mangueira ou com o chuveiro. Bote a mão na consciência, você é um cara maneiro. Essa água ostentação não combina com verão. Fecha a torneira, não desperdice. Nesse verão, economize água, tome banhos mais curtos, não lave o carro, não use a descarga além do necessário. Sabesp, Governo do Estado de São Paulo. Com um mercado de trabalho cada vez mais exigente, é preciso estar sempre atualizado e saber como enfrentar novos desafios. Na Universidade Santa Cecília, você pode fazer cursos livres, extensão, aperfeiçoamento, especialização Lato Sensu e MBA e cursos empresariais personalizados. Cursos inéditos presenciais e à distância. Aproveite descontos especiais e financie 50% do valor das mensalidades. Faça pós Unisanta e amplie seus horizontes. Muito bem, ponto de vista no segundo bloco desta sexta-feira. O professor Adalto Corrêa conosco, aqui o Rafael Moreira, cientista político, e sempre o Marco Santana conosco aqui também, lá na ponta, acompanhando aí as redes sociais. Bom, Adalto, nota do Brasil rebaixada novamente. Não sei se você tinha essa expectativa. O que é que isso tem de significado realmente importante aí para 2018, o desenvolvimento aí da nossa política econômica, que está na mão aí do Henrique Meirelles, né? Que, na verdade, vamos falar o que é sério, né? O governo
Temer se segura na equipe econômica, tá certo? No Ministério da Fazenda. É o que segura aí o governo Temer até o prezado momento. A economia deu uma certa equilibrada e também gostaria que você avaliasse na sequência aí, depois a gente vai conversando aí, essa inflação que não atingiu o piso, furou o piso. Nós trouxemos há menos de um mês atrás o Ricardo Amorim, você estava lá. Eu estava lá. E ele fez uma análise muito interessante, que sempre que a economia, nos períodos que a economia foi mal, né, ou nós entramos em crise, ou quando teve alguma queda de um presidente, a economia foi mal, a economia estava mal. Quando a economia estava bem, independentemente do tamanho do desgaste político, do escândalo, se segurou, como foi o caso do Lula. Eu gostei muito da análise, né, que ele puxou uma linha de tempo e conseguiu mostrar isso. Eu achei bastante interessante. Então, o Temer, eu concordo contigo, ele está segurando efetivamente, de novo, o Brasil saiu da pauta, né, desde de meados do ano passado, e nós de novo começamos a tentar salvar o emprego de uma pessoa e as reformas foram ficando efetivamente de lado. Eu não esperava o rebaixamento da nota do Brasil, até porque nós começamos a perceber o retorno dos indicadores econômicos, a melhora dos indicadores econômicos, né, e eu tenho muita esperança, né, com relação ao ano de 2018 em termos de deslanchar, voltar ao que era antes, vamos lá, vai depender de tempo. Né? Em 3 anos nós destruímos 9% do PIB. Né? 9% do PIB é maior talvez que 30% isoladamente dos países do planeta. 9% do PIB do país, do Brasil, talvez seja superior a PIBs individuais, não do somatório de 30%, de 30% individualmente dos PIBs de países pequenos. Gente, nós destruímos uma nação, né? Então, de pequeno porte. Não é pouco, vai demorar muito para recuperar. Mas a questão do rebaixamento da nota ela não é só emblemática, tem fatos efetivos que definem isso, não só que definem, mas as consequências com relação. Primeiro, de trás para frente, né? Com as consequências. Quando você tem um rebaixamento, o Brasil precisa de crédito. E quando nós falamos do Brasil, não significa governo, empresas. Né? As empresas tomam recursos emprestados, né? Compram títulos, vendem títulos. A dinâmica da economia é muito mais complexa do que a teoria dos livros. Né? E essa dinâmica, ela é financiada. Né? E quando você tem um rebaixamento da nota, vou pegar, por exemplo, os fundos de pensão americanos, noruegueses, não importa de onde, eles compram títulos para remunerar os fundos as aposentadorias em função das notas de classificação. Então, ele diz o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo genérico. Tem um fundo de previdência na Holanda. Assim, olha, 30% dos recursos desse fundo podem comprar títulos de segurança máxima. 50%. 10% podem comprar da classificação de risco tanto. Só 2% desses recursos podem correr mais risco comprando títulos de classificação mais baixa, quer dizer, que podem render mais, mas que tem um risco maior. Primeiro, quando a classificação de risco aumenta, quando o risco aumenta, a taxa de juros imediatamente aumenta, porque tem que pagar um prêmio maior. Então, os fundos falam o seguinte, eu posso colocar 2% do meu recurso nesse fundo, desde que tenha um prêmio maior. Então, imediatamente a taxa de juros sobe. Isso deve acontecer agora, então? É imediato. Isso você já começa... O Banco Central vai levantar? Já, mas não aqui, estou dizendo lá fora. Lá fora. Lá fora. Então, nós começamos a pagar prêmios de risco muito mais altos. E não só isso. Você paga mais e você tem menos dinheiro disponível. Não é porque eles não querem colocar, eles não podem colocar. Porque somente um percentual do recurso do mundo pode ser colocado em classificações de risco menor, então, de risco maior. Então, quanto maior a taxa de risco, menos dinheiro disponível. Não só mais caro, como menos dinheiro. Agora, o que isso tem a ver, acho que as pessoas se interessam bastante para saber exatamente isso que eu vou falar agora, com o dia a dia. O cara que acorda cedo, pega suas coisas, vai de carro, vai de ônibus, ou vai de carona, vai para o seu trabalho, ou está atrás de emprego, ou a dona de casa que vai para o supermercado, outro dia vai na feira e tal, depois tem que deixar a criança no colégio para ir trabalhar também, pegar à noite. Enfim, para nós que estamos na lida aí, na batalha do dia a dia, isso pode influenciar de que maneira? Ou influencia, ou mexe com a vida das pessoas de que forma? Influencia.
O que normalmente o brasileiro gosta muito de uma relação de causa e efeito. Ó, isso acontecendo, como é que isso mexe no preço dessa caneta agora? Não é assim. Isso deteriora o nível de bem-estar das pessoas ao longo do tempo. Por quê? A economia, ela vive financiada. O setor produtivo se financia para funcionar, né? A partir do momento que você tem menos dinheiro, você tem menos investimentos produtivos. É imediato, né? Você tem dois tipos você tem alguns tipos de captação de recursos. Você capta recursos para fazer rolagem de dívida, tanto pública quanto privada. Você faz captação de recursos, empresas e governo, para fazer custeio. E você capta recursos para investimento. Nós sabemos que quanto maior o nível de investimento de um país, maior o nível de produtividade e, portanto, maior o nível de emprego. Sim ou não? Se o dinheiro está mais caro, óbvio que as empresas retraem mais, elas conseguem menos dinheiro. Ou retardam o investimento, porque como o risco é mais alto, joga um pouco mais lá para frente. E isso, numa linha de tempo, você tem menos postos de trabalho. Imediatamente, a classificação de risco, o risco aumentando, né, ou deteriorando a classificação de risco, você não tem ninguém sendo demitido imediatamente. Não existe relação de causa e efeito imediata. Numa linha de tempo, isso é desastroso. Por que nós não raciocinamos dessa forma? De novo, a gente tem comentado isso aqui nos programas. Hoje, as prefeituras do país, os estados, têm feito o quê? Antecipação de receita para pagar 13º. Eu lembro que nós comentamos aqui nesse programa. Isso é o pior dos mundos. Por quê? Governo devia estar pensando no pagamento do 13º, mas na linha de tempo de 10 e de 20 anos. Nós temos hoje quase que a totalidade dos governos brasileiros, dos governos que estão dentro do território nacional, seja municipal, estadual, federal, pensando na próxima folha, ajuste da próxima folha. Então, como nós não temos uma relação com o médio e longo prazo, o brasileiro entende muito menos ainda. Né? Entende muito menos ainda, porque os governos não entendem isso porque não vivem a realidade de 20 anos. E hoje os governos deveriam estar pensando, por exemplo, o que vai ser o fluxo de carga para a Baixada Santista daqui a 20 anos. Tem alguém pensando isso neste momento? Não. Não. Então você teria que estar pensando fibra. Não, nós estamos vendendo almoço para jantar. Então... Rafael, por não? Só fazer um breve comentário. Assim, eu acho que eu tenho uma perspectiva um pouco diferente assim, sobre as agências de classificação de risco, esse rebaixamento que aconteceu agora esses dias. Eu, sinceramente, acho que a gente muitas vezes superestima a importância desse tipo de índice e aí entra no porquê, né? A gente tem que lembrar que essa mesma agência, né, Standard & Poor's, há menos de uma década atrás, foi condenada a pagar mais de 70, acho que 80 milhões de dólares para o governo americano por ter sido aquela principal impulsionadora da crise econômica de 2009 nos Estados Unidos, né? Foi descoberto ali por meio de uma série de investigações que essas agências ali manipulavam muitos desses índices por conta das ligações que tinham ali com os interesses econômicos que estavam por trás dessas agências, etc. e tal. Então, elas superestimavam ou subestimavam essas avaliações de acordo com o interesse especulativo ali do mercado financeiro e tal. Então, sinceramente, acho que muitas vezes a gente superestima quando acontece esse tipo de coisa, por exemplo, rebaixamento da nota brasileira para BBB, acho que foi, se eu não me engano. A gente dá uma importância, né, sem levar em conta esse tipo de aspecto, né? Essa mesma agência, menos de uma década atrás, foi condenada a pagar milhões de dólares porque esse tipo de índice era manipulado. Rafael, complementaria a agência de risco. Risco para quê? Risco exato. Assim, né? É o risco pela prova. É o capital especulativo, sim, né? E a gente não pode deixar de ter em mente que o governo está tentando, a duras penas, aprovar essa proposta da Previdência que ela acha que é adequada, quando na verdade deixou de fora do debate o grande rombo que são o Poder Judiciário, os militares, os servidores públicos com maior rendimento. Então, na verdade, como não conseguiu pela via política doméstica, parece que recorreu a essas agências de classificação de risco, que na verdade elas privilegiam o capital especulativo. Se a gente analisar, em que pese as contas do governo ainda estarem muito combalidas, né? O que era no começo do governo Temer era pedalada, deixou de ser pedalada, que ele mudou a lei para deixar de ser pedalada. O déficit fiscal, que já era grande, ele aumentou ainda mais.
tentou aí, jogou uma cortina de fumaça, jogou um balão de ensaio para tentar quebrar a regra de ouro, né? Quer dizer, pagar as contas, as despesas correntes no cheque especial, quando a gente sabe muito bem que quebrar a isso aí... regra de ouro voltou à pauta agora. Então, Então, mas na verdade, o que parece estar acontecendo é que o governo federal, né, esse governo, não só esse governo, mas as pessoas que torcem para que essa reforma da Previdência seja aprovada por motivos particulares, para poder vender previdência privada e outras coisas, né, recorreram a uma ajuda internacional aí para essa agência de classificação de risco, nesse momento agora, que o Brasil experimenta uma inflação baixa, um superávit da balança comercial muito alto em relação aos demais anos, para tentar emplacar dar um sustinho aos deputados, para pressionar os deputados a aprovarem essa proposta de reforma. Deixa eu só ouvir aqui o Adalto com relação a... Vocês rebateram aqui uma informação que ele deu aqui, o Adalto pode responder e já falar sobre a questão da regra de ouro também, Por partes, like Jack. Primeiro que a pergunta foi, qual o impacto direto? Sim. Qual que é a análise? A resposta foi, qual que é o impacto? Eu não gosto de agência. Aliás, a fraude das agências foi exatamente em setembro de 2008. Ok? Só para a gente recapitular, menos de uma década atrás, foi em setembro de 2008. Estourou realmente a bolha e tal. Exatamente. Então, vamos lá. 10 anos, né? Tem interesse especulativo por trás? Tem. Agora sim. Eu discordo, Rafael, superestima. Superestima não. As taxas de juros já estão mais altas para algumas linhas de crédito. Sim, claro, o impacto. E isto é fato. E não é isso é fato. É só para... não é confiável. Elas, de fato, estavam lá falando, olha, o sistema de crédito americano de financiamento de setor imobiliário, um lixo, não é? Colocando o mundo em risco, não é? Com subprime, né? Negociando aqueles pacotes que não valiam absolutamente nada, colocando risco dentro de pacote, fazendo rodar o mundo inteiro. Então, mas são coisas diferentes. Assim, qual que é o impacto? Pegando uma análise do Marcos, eu concordo com a questão de que há um interesse na reforma da Previdência, por isso que talvez, porque eu não via motivos se alguém falasse assim, Adalto, o risco vai aumentar? Eu falaria, não há motivos, e Marcos, você fez uma análise correta, inflação baixa, não é? Superávit alto, nível de atividade econômica voltando a se recuperar. A perspectiva é positiva. O que está faltando para o país, se alguém falasse assim para mim, Adalto, se fosse fácil resolver uma questão extremamente complexa, que é voltar o país, a colocar o país num outro patamar, até porque não existe resposta fácil para a questão complexa, apesar dos manuais venderem assim, e nós de forma superlativa dizemos qual que é a solução para as questões, eu diria uma coisa, o Brasil não precisa de coisas diferentes. O Brasil precisa de uma única coisa, o Brasil precisa de uma liderança, esse é um ponto, que mobilize politicamente. Aí nós podemos questionar o modelo político, nós podemos questionar o modelo político que eu não concordo com ele. Okay? E precisa de austeridade fiscal, gastar menos, o Estado custar menos, porque hoje o Estado se serve da sociedade através dos impostos. Ele não serve à sociedade. E nós, brasileiros, voltarmos, ou pelo menos termos, o que nunca tivemos, a consciência do que é recurso público, de recurso do público. A diferença entre recurso público, que o Estado pode tudo, que tem que pagar, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode nada, porque não há dinheiro e não há nada que ele faça, não há moeda que você entregue para alguém que você não tire de uma outra alma, de um outro alguém. Então, o recurso é do público. Então, o Estado precisa custar menos, Brasília precisa custar menos, os governos estaduais precisam custar menos, as legislaturas municipais, os governos municipais, todos precisam custar menos para deixar dinheiro para a sociedade fazer as coisas acontecerem. Os estados são habitados por pessoas comuns que se apropriam do dinheiro dos outros. Quando nós falamos o empresário é um bandido porque ele quer lucro, blá, blá, vamos lembrar que o empresário é uma pessoa física que se apropria de um CNPJ para fins de ganho. Hoje o Estado ele é apropriado de CPFs, de pessoas físicas, com intenções muito piores atualmente do que as dos empresários, porque na realidade ele virou um bando
não é, de pessoas se apropriando do recurso da sociedade. Eu gostaria muito de ter encontrado um deputado hoje aqui na mesa, qualquer um, porque hoje vai ser meu discurso a partir de então com todos. Cara, reduza a qualidade do seu papel higiênico no seu gabinete, demita a sua secretária, sabe? Abra a mão dos auxílios e viva como uma pessoa comum que recebe um salário e tente pagar suas contas, tente chegar até o dia 30 do último mês. Esse é o exercício que está... E se entrar no cheque especial, financie no setor financeiro como qualquer um. Esse é o receituário para o país, doutor, se fosse simples. Eu gostaria de complementar o que você está falando, de austeridade, e a tendência, o senso comum, é demonizar apenas a classe política, quando na verdade a classe política... E o empresário. E ela fica se mexendo ali de acordo com as pressões que ela recebe. Então, por exemplo, quando o lobby, os grupos particulares fazem uma pressão muito grande, a classe política vai lá e, GM e cede, né? Por exemplo, nessa reforma da Previdência, eu fiz um levantamento aqui, o benefício médio anual pago para o pensionista, o aposentado pensionista da iniciativa privada é R$5.000. Do Poder Judiciário, R$28.000. Dos militares, R$29.000. E com qual categoria que vai se mexer? Iniciativa privada. Os militares foram deixados de lado. Mas eu acho que a média deve ser R$1.300, não deve ser R$5.000. A média deve ser R$1.300. Média de aposentadoria da iniciativa privada? Não pode ser R$5.000. Não pode ser R$5.000. Ao ano. R$5.000 ao ano. Porque eu acho que 2/3 recebem um salário mínimo. Então, e no Poder Judiciário é R$27.000. Então, a partir daí você vê do que nós estamos falando exatamente. Isso é uma coisa caótica, já discutimos isso aqui várias vezes. Até porque isso não entra na pauta. Eu defendo a tese de que no poder público as pessoas ganhem bons salários, passam por concursos e tal. Agora, eu sou radicalmente contra que você carregue o último salário para a sua aposentadoria. Nós estamos falando aqui... tem que funcionar como todo mundo. Estamos falando aqui de aposentadoria, de benefício de inativos. Se for falar dos benefícios nos salários, o Poder Judiciário, a Constituição manda, o teto constitucional, 33.500, né? O cara que ganha 100, 120... 90% dos juízes brasileiros ganham mais que o teto. Por isso que a Luiz Linda estava triste. Tem gente que ganha mais de R$100.000. Luiz Linda. Luiz Linda, então, enquanto esse tipo de assunto a gente não debater com seriedade, ficar apenas demonizando a classe política e tentando descontar no miserável do trabalhador brasileiro, não vamos chegar em lugar nenhum. Mais um intervalo, já a nossa sequência aqui no Ponto de Vista, em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Aí, Gastão! Tomando o seu banho, cantando no chuveiro. Não economiza água, vai gastando o dia inteiro. Na piscina ou no banheiro, com a mangueira ou com o chuveiro. Bote a mão na consciência, você é um cara maneiro. Essa água ostentação não combina com verão. Fecha a torneira, não desperdice. Nesse verão, economize água, tome banhos mais curtos, não lave o carro, não use a descarga além do necessário. Sabesp, Governo do Estado de São Paulo. Você já pensou em fazer o tão sonhado curso superior com uma mensalidade que cabe no seu bolso, estudando em casa e na hora que desejar? Todos os cursos de ensino à distância da Unisanta receberam excelentes conceitos do MEC. Invista em sua formação profissional. Aproveite, matricule-se já e ganhe descontos. www.unisanta.br/EAD. Informações 3202-7199. Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista. O Rafael pede aqui, levanta a bandeira branca da paz, evidentemente, né? Mas pede passagem, sinal verde aí para você.
Eu ia fazer alguns comentários sobre aquilo que a gente colocou no bloco passado, né? Em primeiro lugar, eu concordo com tudo que foi colocado aqui em relação aos privilégios que a classe política brasileira tem, né? E acho que esse tem que ser, de fato, um dos pontos de crítica que a gente tem que fazer nessas eleições também em 2018. A gente tem que levantar essa bandeira de mostrar que a gente tem uma classe política que tem privilégios que estão muito aquém, estão muito além, estão muito à frente daquilo que se esperaria de uma classe política que tivesse um comportamento exemplar, Deixa eu só te interromper um instantezinho, já te dou a palavra de volta. Esse rebaixamento da nota do Brasil liquida a candidatura do ministro da Fazenda. Que o Paulo Henrique colocava, né? Sim, liquida a candidatura do ministro da Fazenda, né? Pode ser que sim. Porque ele o pulmão, não é? Que carrega nas costas a máquina cardíaca, né? O pulmão e o coração desse governo, né? Quando ele leva uma trauletada dessas, significa que ele não conseguiu dar a virada que ele dizia que estaria dando, enfim. Né? Não sei o que vocês pensam com isso. O Rafael conclui aí o raciocínio. Então, depois assim, a gente... eu ia colocar assim, em primeiro lugar isso, assim, né? A gente tem que, de fato, fazer essa crítica aos privilégios que a classe política tem e saber também que isso tem uma origem histórica, né? Os mandatos eletivos, lá no começo da democracia representativa, também aqui no Brasil foi o caso, eram vistos como uma forma de governo aristocrática, de modo que os grandes salários, né, salários altos, né, por parte dos representantes, cumpririam a função de manter os mesmos privilégios que essas pessoas tinham no setor privado, né? Aquelas primeiras pessoas que eram eleitas. Tinha todo um censo ali, né? Você só podia ser eleito e ser eleitor até se você tivesse um patrimônio tal, elevado, etc. E o começo da democracia representativa vem carregando isso e carrega isso até hoje, né? Os salários altos vêm muitas vezes daí, né? A questão eu acho que a gente tem que partir dessa crítica aos privilégios da classe política para algo mais amplo, que é aí uma crítica que até foi colocado aqui, a forma como é gerido o Orçamento Geral da União, né? Como foi colocado, a gente sempre fala sobre isso, né? A gente tem uma quantidade de impostos muito alta, né, no Brasil, isso é fato, isso todo mundo reconhece, que não se refletem em bons serviços públicos, mas aí, assim, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais crítica disso, né? Desmiuçar um pouco o Orçamento Geral da União e por meio de uma auditoria pública, né? Uma auditoria cidadã, como alguns países aqui da América Latina fizeram, como alguns países da Europa Ocidental até fizeram, e ali fica claro, né, onde está esse rombo, né? A gente muitas vezes coloca, né, que a gente relaciona a corrupção com os serviços públicos ruins. De fato, né, a corrupção contribui um pouco para isso a partir do momento que ela tira ali recursos que deveriam ir para esses serviços públicos. Mas tem um problema maior, né? A gente tem aí no nosso Orçamento Geral da União, metade ou até mais da metade, dependendo do ano, uma parte disso que vai para pagamento da dívida pública. Né? Rafael, te interrompendo, a participação do Alexandre Paiva é justamente isso que você está falando aqui. Ele falou que 44% das receitas que o Brasil arrecada vão para o buraco da dívida. Sim. Um dos investimentos especulativos mais procurados é o Tesouro Direto. Sim, a Constituição autoriza a auditoria da dívida, mas nenhum governo teve ou tem interesse em aplicar o que está previsto na Constituição. Quando o Equador auditou a sua dívida, muitas contas sequer foram reconhecidas pelos seus credores. Exato, sim. Até parabéns assim, para o telespectador que colocou essa questão, porque esse é um buraco muito grande que a gente tem que começar a resolver. Porque a partir do momento que você resolve isso, você começa a ter uma margem aí de possibilidade de investimento, tanto em educação, quanto em saúde, quanto em previdência, quanto em infraestrutura urbana, saneamento básico, o que for. Mas você tem que partir disso, né? O dinheiro não cai do céu, né? A gente concorda com a austeridade, mas você tem que tirar o dinheiro de algum lugar para colocar em outro, né? Se você faz uma auditoria da dívida, até teve uma tentativa disso, né? Teve uma CPI na Câmara dos Deputados, se não me engano, em 2007 ou 2009, que foi adiante, que tinha um relatório muito bacana, mas que nunca foi cumprido por nenhum governo que veio no pós-redemocratização, né? Isso é algo que a gente herda da ditadura e que amarra o nosso orçamento até hoje. Então, esse é um problema de fundo que tem que ser analisado de maneira crítica e a partir daí sim, a gente consegue dar um salto, né? Aí aumentando a capacidade de investimento em educação básica, né? Aumentando a capacidade de investimento em hospitais, em formação, né? Você acha que o Brasil tem condições de manter universidades públicas? A gente só vai ter capacidade de manter a partir do momento que a gente vê que o buraco está ali, né? A gente tem uma parte do nosso orçamento que vai embora. Eu o Márcio França aqui no ano passado, né? Santana se lembra disso. Se você tem o ensino fundamental ruim, o ensino médio desastroso, 50% dos alunos de 15, 16, 18 anos fora do ensino médio. Aí você mantém universidades públicas, aí você pega aqui, o Adalto acaba de me passar aqui, no site do G1, Campinas e região. Reitoria divulga a lista nominal
com os salários dos servidores da Unicamp. Aí você tem aqui, o reitor da Unicamp recebe 65 mil. Não, é a secretária-geral. A secretária-geral. A secretária-geral ganha 65 mil. 700 colaboradores da Unicamp recebem, em média, 21 mil reais. O nome do reitor aparece associado a dois vencimentos. Acho que é 104% do orçamento. Sim, exato. Um de 35 mil, que supera o teto, 21.600, baseado no salário do governador Geraldo Alckmin, e outro de 14.900. O reitor tem dois salários. Um de 14.900 e outro de 35 mil. Sim, mas assim, esse é o meu 65 ponto. mil recebe. É por isso que o Fernando Henrique Cardoso disse uma vez, numa declaração uma vez, que tinha uma aposentadoria da USP de 100 mil reais. Sim, e esse é o ponto que eu estou colocando aqui. Assim, a gente tem que fazer essa crítica. Sim, esse é o meu ponto. Assim, a gente tem que fazer a crítica a esses privilégios, mas fazendo uma crítica ao modelo mais amplo que a gente tem de gestão do nosso orçamento público, né? Senão, qual que é o risco que a gente corre, né? Na crítica que a gente faz, por exemplo, ao orçamento que as universidades públicas têm, que fazem pesquisa de ponta, apesar de toda a precariedade, e eu sou a prova disso, né? A gente faz umas pesquisas muito boas na USP, mesmo com condições muito ruins, muitas vezes, de financiamento. O risco que a gente corre é você sucatear também a universidade pública, né? Se a gente já tem sucateamento do ensino básico, ensino médio em muitos lugares, e a gente começa a fazer essa crítica no ensino público superior, né, que é exemplar, né? A gente tem sempre universidades despontando aí em rankings, etc., ainda que a gente possa também fazer uma crítica a esses rankings, o risco que a gente corre é também levar um sucateamento das universidades públicas na sua pesquisa. Elas ainda são as principais universidades, como universidade. Agora, por exemplo, qual é a melhor faculdade de engenharia do Brasil hoje? A grande maioria das pessoas que você conversa no mercado de trabalho considera FEI e Mauá. Mas aí do mercado de trabalho. Mas aí são perspectivas diferentes. As faculdades também, de medicina, tem N faculdades particulares de medicina pelo estado de São Paulo, fora hoje são superiores. A Unicamp, a USP. Mas eu acho que a gente precisa são perspectivas diferentes. A universidade pública tem um papel fundamental, que a iniciativa privada, a universidade privada, por mais que tenha empenho nisso, tenha interesse nisso, não vai conseguir, que é o investimento em pesquisa. Em pesquisa, isso, exato. Porque às vezes, muitas pesquisas, elas não são o tom da crítica. Esse é o meu ponto. Então, a questão é o combate, novamente, combate aos privilégios. Não pode um professor que esteja reitor ganhar 100 mil reais. Isso é inadmissível. Os Estados Unidos não tem ao mesmo uma tempo que pública. falta tubo para exame de Santana, os Estados Unidos não tem nenhuma universidade pública. Sim, mas aí todas elas são pagas. Agora, você, dependendo da sua Não, tem pública atuação, e é paga. Também tem pública e mesmo assim é paga. Você, dependendo da atuação que você tenha, do currículo que você apresenta, você pode ter uma bolsa de 100%. Sim, mas isso reflete em outros índices também, Boturão. E isso fico à vontade de falar porque passei por todos esses sistemas educacionais, tanto europeu quanto norte-americano. Isso gera outros efeitos, né? Você cobrando até pelas universidades públicas, né? Você gera um efeito que é uma elitização ainda maior daqueles que têm capacidade de entrar e cursar e se manter no ensino superior, né? Porque não é só uma questão de entrar. Tem que pensar de outra forma, tem que ampliar essa discussão. Esse é o meu ponto. Imagina no Brasil até uma universidade pública sendo paga, você não consegue manter. Você não está educando menino de 13, 14 anos. Você não está educando menino de 15, 17 anos. Eu queria fazer uma inversão. Mas você vai formar gente no grau universitário por conta de pesquisa. Desculpe, eu acho que isso aí é você construir a casa pelo teto. Mas aí, Boturão, é a pesquisa que identifica esse problema que você está colocando, entendeu? É a pesquisa que vem da Faculdade de Pedagogia da USP, por exemplo, que percebe que a gente não está educando as nossas crianças ali por volta de 12, 13 anos para ter uma formação decente. Se não tivesse pesquisa, a gente não teria dados suficientes. É que assim, eu acho que eu queria só inverter. Primeiro que a estrutura de ensino de um país, a mais sólida tem que ser do ensino fundamental e médio. O ensino superior, ele é uma consequência de uma boa base, porque senão você elitiza através da universidade pública, onde só frequenta as pessoas mais ricas. O que está acontecendo? Na média. Sempre foi assim. 30, 40 anos, assim, 50 anos. Eu acho que nós temos que criticar, sim. Eu também já passei por vários sistemas, né? Sou vice-reitor de uma instituição privada que conduz de uma forma muito austera, mas é verdade, não tem a pesquisa como foco. Então, a universidade pública, ela é muito importante. O que nós não podemos aceitar é esse tipo de notícia, onde a secretária-geral da Unicamp ganha 65 mil. Se a minha secretária ganhar 65 mil, eu ia estar muito feliz. Você ia estar ganhando uns 300. Eu ia estar ganhando pelo menos 2 vezes mais do que ela ganha. Então, isso aqui não pode ser sustentado. Isso aqui precisa ser questionado. Esta pessoa aqui precisa ser exonerada. Os outros 700 funcionários da Unicamp, que ganham em média 21 mil reais, precisam ser exonerados. Porque o Brasil não pode
9% de ICMS do Estado de São Paulo, e se nós considerarmos o Estado de São Paulo uma empresa, vai ser uma das maiores empresas do planeta, pela arrecadação, 9% de uma das maiores empresas do planeta vão para 4 universidades públicas, estaduais. A USP, Unicamp, E aí Unesp. você vê a deterioração da USP, e eu fico muito triste. Eu também estudei na USP, eu fiz um pedaço do meu mestrado lá, então assim, não é crítica. Mas eu fico muito triste e eu gosto de passar por lá. Ontem passei por uma avenida, eu fico mais em São Paulo do que aqui agora, mas ontem eu passei por uma avenida chamada Avenida Politécnica. Eu fiz a seguinte reflexão comigo mesmo, assim, a Politécnica é tão forte que ela é nome de uma avenida importante dentro de uma capital muito importante. Imagina você se eu tivesse um curso da universidade que eu gerencio que fosse o nome de uma avenida importante na cidade que eu estou. Gente, isso é mérito por tudo que fez, mas isto aqui não é admissível. E isso aqui é a pontinha do iceberg, porque a Unicamp é um pouquinho do que é o Estado brasileiro, é um pouquinho do que está o Estado de São Paulo, o regime de privilégio que está consumindo a sociedade, está consumindo os recursos da sociedade e estão quebrando a gente. Só que nós estamos discutindo o direito adquirido. Isso significa dizer que tem uma solução, sim. Nós vamos ter que esperar uma geração inteira de privilegiados morrer, porque eles vão deixar de habitar o plano terreno, para que uma outra geração, num outro plano de carreira mais justo, que é muito legal que todo mundo ganhe bem. Eu acho que é bacana isso. Uma sociedade se constrói correndo dos outros. Eu vou comprar mais pão, vou viajar mais, vou gerar mais emprego. Isso distribui renda. Mas você não pode ter uma pequena camada que subtrai, porque isso é subtrair recursos da sociedade. Porque se essa secretária-geral não entregar pelo menos o dobro em resultado para a sociedade, ou pelo menos 30% a mais do que ela ganha, ela está roubando da sociedade, ela está subtraindo, ela é um sinal de menos, portanto, um pária para a sociedade. Porque o salário que pagam para mim, a empresa que paga para mim fala o seguinte, o que o Adalto entrega de resultados é maior do que o desembolso para ele. Claro. Esta é a lógica de uma economia. Esta senhora não consegue entregar 20% para a sociedade em valor do que ela consome da sociedade. Portanto, ela é um sinal negativo para a sociedade. Eu teria vergonha disso aqui. Eu lembro uma entrevista do Datena na Rádio Bandeirantes, quando ele estava voltando para a emissora, enfim, e o pessoal comentando com ele no Jornal Gente, ele falou, eu ganho 300, não sei o quê, uma besteira qualquer, né? Ele falou lá, 300, não sei quantos pau por mês e tal, não sei o quê. Aí virou o pessoal, agora, pô, vocês ficam pensando aí que eu estou ganhando muito, não, porque se eu estou ganhando, os caras estão me pagando isso, estão ganhando mais de 20 vezes em cima de mim, no horário que eu faço lá, tá certo? Mas só que no poder público a gente não tem essa lógica, né? Sim, não se aplica a isso dessa maneira, mas esculhambação, o que acontece E não há governador, não há presidente da República, não há prefeito que consiga acabar com esse tipo de coisa, até porque a legislação não permite. Se ela está ganhando isso, é porque a lei permite que ela ganhe isso. Mas aí acho que tem sistema legal. Mas aí acho que tem outra questão também, Buturão, que aí até foi o que foi levantado aqui, assim, né? A gente fica esperando que surja um governador, que surja um presidente, que surja um prefeito que vai resolver esse tipo de problema. Acontecer. Exato. Quando a gente não percebe que numa democracia, assim, esse poder está muito mais aqui desse lado do que daquele, né? Porque é a gente que elege eles, né? É a gente que decide quem vai estar lá no mandato público e vai decidir, por exemplo, como vai ser gerido o orçamento geral da União em relação a investimentos em educação, em relação a investimentos em saúde, em relação a como vão ser geridas as universidades públicas, né? A gente aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, né? E aí trato da USP, assim, que é a universidade que faço parte, né? A gente tem um estatuto ali da USP, né? Que tem ali algumas coisas que são reminiscências da ditadura. A própria nomeação do reitor, a forma como ela se dá, é uma reminiscência da ditadura, né? Quando a gente coloca que a nossa comunidade, né, que é aquela que é tanto estudante, quanto professor, quanto funcionário da universidade, não são aqueles que têm o poder de fato de eleger quem vai ser o reitor dessa universidade, que vai gerir esse orçamento, que é público, né? O estudante não é passageiro? Como é que vai fazer isso? Exato, mas professores também são permanentes, né? Tem professores tudo bem. Sim, a questão, mas a questão, funcionários também, né? A questão é, quem decide, por exemplo, o reitor da USP, hoje em dia, né? mas
Você está lá Mas hoje. tem que ter algum peso, você pega pelo o teu menos, diploma, né? você vai embora. Pode ser que você volte um dia como professor. Mas a questão como... é, a estrutura como ela está dada hoje, quem decide fundamentalmente quem vai ser o reitor da universidade é o governador do estado de São Paulo. Né? Ou seja, tem toda ali uma coisa por trás, né, de nomeação, de acordo com, alinhada a interesses que o governo do estado tenha, que muitas vezes estão completamente na contramão daquilo que a gente espera de uma universidade assim, Rafael, pública. se eu fosse o governador, assim, vai trabalhar para mim quem eu nomear, porque o resultado depois é cobrado de quem é o executivo que se responsabiliza por tudo. Se eu fosse governador, eu falei assim, se eu não nomear, eu não quero isso para mim. Sim, mas a questão é, né, todas as últimas nomeações... Vai prestar conta para mim. Sim, mas a questão é, todas as últimas nomeações levaram a USP o buraco que ela se encontra hoje no seu orçamento. Então, por que não há uma prestação de contas por parte do governador do estado para todos esses reitores que foram nomeados nos últimos 20 anos, que levaram esse... Não, mas são decisões políticas, né? Você decide politicamente para onde vai o orçamento, né? E você circulando para a USP, quando você vê uma obra de paisagismo no jardim, da frente da reitoria da Universidade de São Paulo, e sabe que a sua sala de aula não tem giz, você fala, peraí, é um absurdo isso, né? É uma decisão política. Você tem teu filho no ensino médio do Estado, vê o ensino médio do Estado, você é a favor ou contra? Você quer que a USP vá para o inferno, concorda? E você quer que o dinheiro do Estado vá para o ensino médio do seu filho, concorda ou não? Sim, mas aí é a crítica que eu coloquei. Fundamental do seu filho. Sim, claro, mas é que eu coloquei. Assim, a crítica que o seu filho for para a universidade, quando ele chegar na universidade, ele já tem um bom ensino fundamental, um bom ensino, base, que é o que não acontece no Brasil, gente. Sim, Então não tenho nada contra... Não é que eu tenha alguma coisa contra a universidade, não é isso. É contar um negócio. Você puxa o cobertor, ele vem aqui, mas não passa do joelho. Aí você desce o cobertor para cobrir o pé e não passa da cintura. Então você tem que ter o quê? Decidir a prioridade. A prioridade não é a universidade, gente. A prioridade é o ensino, é a base. Sim, antes do cara chegar na universidade. Então a gente vai discutir pesquisa e tal, não sei o quê, sabe? Não vamos chegar a lugar nenhum. Eu acho que tudo isso seria possível, teria tudo caber no mesmo cobertor. Mas se não cabe, infelizmente. Adalto, obrigado mais uma vez, está com a gente sempre aí em 2018, o Rafael também, né? Todos do time aqui do Ponto de Vista, com muita satisfação para nós. Marcos Santana sempre pilotando aí o nosso espaço nas redes sociais. A gente juntos, sempre de segunda a sexta-feira, ao vivo, 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite. Valeu, obrigado, gente. Tchau.